Rodovia Deputado Cunha Bueno, na região de Ribeirão, tem registrado graves acidentes nos últimos meses. É uma pista perigosa, com grande fluxo de caminhões. A rodovia Deputado Cunha Bueno tem pista simples, estreita e com muitas curvas. É movimentada e cheia de caminhões. Possui cerca de 200 quilômetros de extensão, que tem sido palco de muitos acidentes, uma grande parte fatal. Para quem é especialista no assunto, erros de engenharia são os principais motivos de tantas ocorrências. Vamos começar com o espaço para onde tem muitos caminhões é insuficiente. Solução: você aumentar ou fazer uma terceira pista. O ideal era que duplicasse todo o trecho, pelo menos da rodovia Anhanguera, que ela começa, até Jaboticabal, tendo em vista o excesso de veículos. Outra coisa que é absurdo, que fizeram alguns recapeamentos e deixaram um desnível entre a pista e o acostamento de 10 centímetros. Ou seja, é um erro tão básico que deveria ser tomado cuidado. Outra coisa que poderia ser feito é colocação de radar para coibir a alta velocidade, porque ali o pessoal exagera. Recentemente, o governo do estado anunciou que serão instalados 33 radares nas rodovias da região de Ribeirão, ainda no primeiro semestre deste ano. Mas para o advogado, especialista em trânsito, esse não é o caminho. É preciso haver mais sinalização e fiscalização. Em termos de legislação de trânsito, o artigo 1º do Código de Trânsito, ele prevê que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e é um dever dos órgãos do sistema. Então, enquanto não existe a possibilidade de melhorar a infraestrutura viária, no caso rodoviária, o que deve ser feito é uma melhoria da fiscalização, colocando mais bases da polícia rodoviária e mais agentes rodoviários no intuito de fiscalizar presencialmente, orientando e depois penalizando com a multa. Não podemos pensar apenas em radar para controle de velocidade, porque isso é muito pontual, ele não é massivo em termos do tamanho também dessa estrada, da dimensão da estrada, e acaba não dando resultado, acaba desviando a finalidade para a arrecadação. Essa também é a rodovia que fez 9 vítimas fatais de Monte Alto em outubro do ano passado. Todos romeiros que voltavam de um evento religioso em Tambaú quando o ônibus tombou. Um desnível na pista teria provocado o acidente. O que eu penso desses acidentes na Cunha Bueno é que, em primeiro momento, a gente pensa realmente no comportamento do condutor do veículo, no comportamento do motorista. Porém, eu lembro que essas estradas, elas já estão, de uma certa forma, saturadas, elas não têm a infraestrutura necessária para a demanda que está acontecendo nelas. E, inclusive, é uma demanda de veículos de grande porte. Então, esses veículos, geralmente, eles estão circulando primeiro em rodovias como a rodovia Anhanguera, a Washington Luiz, e depois, nas ligações, os motoristas continuam com um comportamento um tanto inadequado, com velocidade excessiva, ultrapassagens não permitidas. Então, o comportamento, ele é, sim, um componente, mas eu digo que a infraestrutura, ela já não atende mais a demanda. Então, juntando esses dois fatores, e o que estamos assistindo, estamos comentando, é que os acidentes cada vez mais graves estão acontecendo. No início de março, 2 acidentes fatais foram registrados no mesmo dia. Um em que uma carreta e um caminhão bateram frontalmente e um dos motoristas morreu na hora. O outro ficou ferido e foi socorrido. Outra ocorrência envolveu o motociclista que colidiu com outro caminhão. Ele não resistiu. Em um caso mais recente, no último dia 24 do mês passado, 2 carros bateram de frente, o que tem acontecido com frequência na Cunha Bueno. Felizmente, os ocupantes foram socorridos sem risco de morte. Os condutores precisam ficar atentos e dirigirem com prudência. Se você entra num trecho de rodovia que você sabe que existe muitos caminhões, que tem um excesso de veículos, todo motorista deveria ter a prudência de agir de uma forma melhor. Não adianta todo mundo querer correr, chegar ao mesmo tempo, ou seja, aí é um fator que o motorista contribui muito, tanto o motorista de caminhão como os outros usuários, que aí tem que se fazer uma campanha
de mostrar que a rodovia tem suas limitações na atual configuração e que eles precisam tomar postura de um motorista consciente. Um outro trabalho que poderia ser feito e deve ser feito pelo poder público também seria educativo, no sentido de orientar, já que não tem a infraestrutura adequada, então que passe para os condutores, por vários meios digitais, escritos, uma orientação para lembrar do controle da velocidade, a não ultrapassagem em pontos não permitidos, porque colisões frontais acontecem muito por conta de ultrapassagens proibidas. Então seria mais uma questão de orientação e educação nesse momento para reforçar o perigo que existe nesses trechos, nessa estrada. Agora, digo de novo, a melhoria só vem nesse momento com um aumento de um efetivo e um trabalho de educação e fiscalização. Se não acontecer, a vítima muitas vezes acabará sendo culpada porque ela vai ter um comportamento errado também, já que não tem a infraestrutura que ela usa em outras rodovias. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O DR informou que investe regularmente na manutenção da rodovia Deputado Cunha Bueno, que se encontra em condições adequadas e também está sinalizada. Ressaltou que faz licitação para aquisição de radares que serão colocados em pontos necessários. Para falar mais sobre esse assunto no nosso núcleo de jornalismo, conosco ao vivo está Denis William Esteves, ele que é arquiteto, também urbanista. Denis, a rodovia Deputado Cunha Bueno é conhecida realmente por acidentes gravíssimos. O que pode explicar esse cenário tão preocupante na sua análise? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Realmente é uma rodovia que parou no tempo. O que nós temos hoje, basicamente, é uma rodovia com a configuração de uma rodovia dos anos 70. Ou seja, a rodovia está cerca de 50 anos atrasada. Hoje ela já está completamente saturada e não tem mais condições de suportar o tráfego que ela tem atualmente, principalmente o tráfego de veículos pesados, por conta de usinas na região ou simples movimentação de cargas. Então, é uma rodovia feita para poucos veículos, veículos pequenos e com baixa velocidade. Nas configurações atuais, ela se torna quase que intransitável. E para melhorar, é óbvio, né? E aí diminuir esses acidentes é preciso investimentos. Sim, essa rodovia ela tem um problema crônico, que é com relação ao relevo. A topografia do local faz com que ela tenha muitas rampas, muitas subidas e descidas. Então isso dificulta a visibilidade dos veículos que vêm em sentido contrário. Até por isso, na maior parte da rodovia é proibido a ultrapassagem. O que acontece é que com o tráfego pesado de caminhões, nessas subidas eles reduzem a velocidade. Em vários pontos, eu mesmo já testemunhei várias vezes, filas de caminhões subindo o morro a cerca de 30 km por hora. Então algum caminhão, algum carro acaba perdendo a paciência e tentando uma ultrapassagem e pela falta de visibilidade acaba ocorrendo aí os acidentes, né? Então isso aí tudo reflete o tanto que essa rodovia está defasada tecnologicamente e saturada quanto à sua demanda. Denis, e é uma rodovia que passa por várias cidades da nossa macro-região. Daí também a importância desses prefeitos se unirem, cobrarem aí uma melhora nessa pista, né? Sim, é preciso haver uma cobrança massiva desses prefeitos e dos deputados que representam a região para que sejam implementadas melhorias e, mais do que isso, é preciso responsabilidade por parte das prefeituras. O que nós vemos na região, que é muito comum, é que cidades utilizam-se a rodovia como uma extensão da sua malha viária, ou seja, faz um loteamento do outro lado da rodovia e não se pensa em segregar o tráfego, construir marginais, construir viadutos de acesso ou passagens por baixo da rodovia para acessar essas outras áreas. Então, o trânsito rotineiro, o trânsito cotidiano da cidade acaba sendo direcionado para a rodovia, que já é saturada e perigosa. Isso só aumenta o problema. E quem trafega por essa rodovia ou até por outras também da nossa macro-região que são perigosas, é necessário sempre ficar muito atento, né? Sim, até porque nós temos um problema crônico de sinalização. Nós temos muitas rodovias, e a Cunha Bueno não é uma exceção, onde nos meses de chuva o mato cresce numa velocidade espantosa
e praticamente todas as placas de sinalização ficam encobertas. Então, o motorista acaba não tendo essa referência quanto a limite de velocidade, alertas quanto a curvas fechadas, a trevos de acesso próximo, a qualquer risco que possa ter. Então, não adianta só sinalizar a rodovia. É preciso fazer a manutenção e manter essa sinalização sempre em boas condições e visível ao motorista. É da manutenção, como você disse, né, Denis, investir na malha, mas também cobrar desse motorista que ele tenha prudência na hora de dirigir, principalmente em pistas simples. Sim, o motorista tem que respeitar as regras, os limites da rodovia, né? A gente sabe que aí muitas vezes acaba ocorrendo uma falta de paciência por conta desses congestionamentos, da lentidão, mas por prudência é preferível perder uns minutos na estrada do que todo o tempo restante de vida, né? Com absoluta certeza. Denis William Esteves, arquiteto urbanista, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Que agradeço.